pessoal, tudo bem? Nós somos as primas da Breitstrasse e hoje vamos dar continuidade à nossa leitura de Ulisses. Sim, estou de volta com o meu livro. Estamos de volta com capítulos difíceis, né, Malu? Nossa, muito difícil. Então, E depois, gostaram da surpresa? antes de tudo, já vamos pedir para se inscrever no canal, clicar no sininho, dar o like e falar que comentar aqui, comentar no vídeo passado, a gente teve a visita, a gente acho que fez uma surpresa legal aqui para todo mundo e a gente trouxe a visita especial da Marizinha. Se você não viu, pode ver, foi o último vídeo que saiu no sábado e foi muito legal o bate-papo na biblioteca, né, Malu? Sabe que eu tava no vídeo porque tem umas coisas que a Marizia falou que eu queria prestar mais atenção, sabe? Uhum. Eu lembrava que ela tinha falado aquilo, mas eu não lembrava. Eu adorei. Como é bom receber visita, né? Ah, é bom, né? A gente precisa programar mais visitas Mais e, visita. e precisamos da visita de licença da nossa Nani aqui também do canal, Gente, que faz muita olha, falta. a Nani tem um filho que se chama William Shakespeare. William Shakespeare. Nasceu William Shakespeare. Ai, é muito fofo nascer o William Shakespeare. Ele é muito fofo, muito fofo. Isso. E assim, ó, sabe, Tati, você estava comentando contigo com a Marizinha, assim, que eu tô entendendo os caras que leem Finnegan's Wake em 20 anos. Porque eu queria falar do capítulo 9 de novo, tá? Eu vi até mandei ali no grupo um vídeo da Bárbara Eliadora falando sobre Shakespeare. Uhum. E é que legal, porque ela dá um passeio geral sobre a obra e ela nos coloca. Ela é muito boa, né? Sim, Nossa, sério, assim, nem precisamos ver, vejam a Bárbara Eliadora. vai direto lá. Gente, olha, esse vídeo, depois eu vou deixar o link aqui, vale muito a pena, porque ela passeia sobre a obra inteira e nos situa historicamente em Shakespeare. Uhum. Então, assim, um vídeo de 40 minutos que a gente aprende muita coisa. E daí dá vontade de não sair daquele capítulo 9. Só que a gente tem que sair. Tem que Até sair. porque isso é uma primeira leitura, nós vamos querer fazer uma releitura no futuro, a gente vai. E a gente tem. Aí no Shakespeare tem um monte de coisa. Mas a próxima eu acho que a gente vai ficar uns 20 anos. Ah, você sabe, né? Eu já tinha lido 10, aí eu fui ler os guias, né? 2 guias que tô lendo aqui acompanhando. Aí eu estava Sim. assistindo o vídeo do inglesinho falando sobre o capítulo agora antes da gente gravar. E aí eu aproveito e leio também algumas partes que ele fala no original, né? Nessa edição aqui da Penguin, que dá para acompanhar pelas páginas, porque é essa daqui que ele tá falando nos vídeos. Aí eu fico relendo, assim, um pouco de tudo, e daí dá vontade de, quando eu terminei de ler o capítulo, que eu já li traduzido, depois os guias, depois assistir o vídeo, além de algumas partes aqui no original, eu tenho vontade de voltar e ler tudo de novo no começo. Aí eu falo, mas meu Deus, aí não tenho tempo de já ficar lendo e relendo, assim, né, tudo ao mesmo tempo. Então eu falo assim, bom, E agora a gente espera. é como a gente fazia com o Som e a Fúria, de ficar relendo, relendo, só que o Som e É, a Fúria é bem menorzinho, então é bem mais fácil de fazer isso. Mas dá muita vontade. E sabe, aquele papo ali que a gente estava falando no capítulo 9 de ele, seu pai, do filho, etc, uhum, etc. Daí eu me lembrei do As You Like It, que vocês têm que ler conosco. Vai ser um dos livros do projeto Shakespeare desse semestre. uhum, E tem aquela parte de que o mundo é o palco e que nós desempenhamos vários papéis. E aquilo é tão bonito, né? uhum. Porque às vezes tu é o jovem, depois tu vai ser o velho, tu foi o bebê, né? É muito legal, é muito Shakespeare e é muito Ulisses. É, E agora a gente exatamente. chega no capítulo 10 que a Uhum, gente vai ter um mini Ulisses, né? Em termos de forma, que a gente vai ter sim. 18 mini capítulos, né? Uhum, E também, o palco vai movendo, né? Aqui vai. é uma loucura, imagina transformar. Eu não vi ainda o filme, eu quero deixar para ver o filme depois que a gente acabar a leitura. Mas Uhum, imagina transformar isso aqui em filme. Porque aí sim. tu vai pegando as âncoras, como fala o Galino, né? Uhum. Que o Galino se refere. Eu já tô adiantando toda a conversa, né? Mas aí tu vai ter que botar aquelas âncoras e organizar, e deve dar uma bela de uma cena, né? É que esse capítulo aqui,
né? Bom, todos já foram difíceis até agora. Alguns mais, outros menos. Mas esse aqui tem mais um desafio aqui pra gente, né? Esses pequenos episódios, né, que são divididos, esse capítulo, a gente fala um episódio também, que é o 10º, Rochedos Errantes, né? O símbolo são as ruas, é em torno de 15 horas, até porque o padre começa, olha, o primeiro episódiozinho começa com o padre olhando no relógio, marcando 5 para as 3, né, para as 15 horas. O elemento aqui é o sangue, a arte é mecânica e o símbolo é o labirinto, né? Então aí a gente já vê que se é um labirinto o negócio já não vai ser tão fácil, porque não vai ser bom. E tem outro detalhe, que também, eu não me lembro se eu li no Galindo ou eu tô lendo esses dois aqui, ou nos dois. Eles falam que aqui no Rochedos Errantes, eles são umas rochas móveis e na realidade está se desviando do caminho do Ulisses. Isso. Porque o Ulisses lá da Odisseia não quis pegar esse caminho. Ele preferiu pegar aquele caminho que dá nome ao capítulo anterior. Isso, foi então, esperto. Assim, pra gente quebrar a cabeça mesmo, tá? Pra não falar nenhum palavrão, que agora eu tô me cuidando. Pequenas cenas, umas um pouquinho maiores, e são 18, que coincide justamente. Isso aí até eu li, esse aqui eu lembro bem, que eu não tinha me dado conta, dei ontem quando eu li. Ele fala 18 cenas, como são 18 capítulos no Ulisses. Isso. E é meio que uma introdução. De 3 em 3 capítulos eles fazem uma introdução. Né? Interessante é que daí, por exemplo, eu quando comecei, eu já falei aqui nos outros vídeos, eu sempre leio primeiro o livro, né? Então, eu comecei a ler, vi que o negócio era pouco dividido, e aí eu fui anotando algumas coisas, falei, pronto, agora o negócio ficou complicado de novo, né? Aí eu falei, vou anotando o que me chamava atenção, eu fazia uma anotação ali. E fui sem até colocar os números, porque para mim eu nem sabia quantos iam ser ou não, né? Depois que eu fiz isso daí, que eu voltei nas minhas anotações e pude ver. Para anotar quem que tava, quais eram os personagens que estavam e tal. E, assim, essa foi praticamente só a minha anotação ali. E depois eu fui entender um pouco mais, né, de como que funcionava esse mecanismo aí, quando eu fui ler o guia, né, que daí assim, para falar a verdade, eu não percebi que os pequenos episódios aí eles não são lineares, né, como a narrativa aqui não é nada linear, mas o primeiro tá acontecendo talvez junto com, não lembro qual os números aí, com algum outro, então eles estão juntos ali, alguns, né? Então aí só que a gente lê isso separado, porque não dá pra gente ler tudo junto, assim, o que tá acontecendo. Só que são várias pessoas, são vários personagens ali, então é como se a gente tivesse, que nem você falou, Malu, como se a gente estivesse vendo um negócio ali, andando, se mexendo com um dos personagens, ao mesmo tempo que tem 2 personagens lá por exemplo, no primeiro, no segundo, eles vão estar aparecendo também, vão ter outros 2 no mesmo tempo, né? Sem ser no mesmo espaço, e isso aí é uma mistura de tempo e espaço que complica. Complica total. Não são, não é como é que a gente diz assim, não tem diversas linhas do tempo. A linha do tempo é a mesma, das 3 até as 4. Isso. Sendo que, acho que diz, são 5 para as 3, acho que é o padre. Isso, no primeiro capítulo. São 5 para as 3. Já vemos que é de 5 para as 3 até a 4 horas. E aí é o que cada um deles vai fazendo. E tem, e aí uma coisa assim, a primeira coisa que eu notei ali do quebra-cabeça foi, tem aqui os personagens que se repetem. Então, quando aconteceu isso, aconteceu aquilo. Isso, e aí eu fui notando que ali tinha um quebra-cabeça. Daí eu fui anotando assim, primeiro eu peguei, que eu sempre eu passo a limpo o que é cada coisa. Aí depois eu fui anotando a lápis as minhas anotações. Aí eu peguei, daí eu tinha certeza, né? Não, quando eu for pro Galindo, ele vai dizer o que é esse quebra-cabeça, né? Mas vou tentar ir por mim até o final. Porque eu já tava assim, na metade, eu tava louca pra pegar o Galindo. Sim. Mas me segurei.
Aí eu fui botando em laranja as coisas do Galindo, sabe? Aham. E depois eu li o Burgess, que é bem. O Burgess é bem mais. Ele não faz um capítulo para cada. Ele faz, tipo, num capítulo ele fala sobre uns três. Ele fala sobre todas as obras do Aham. Joyce. Então aí depois eu peguei o. E tá tribom, assim. É tipo meio capítulo dele. Tá muito bom. Aí ele fala umas coisas tão bonitas. Ele fala uns troços que muito. Fora o Joyce, que fala umas coisas bonitas, depois vem pro Burgess e Vem e ele fala fala umas coisas também. bonitas. Só que faz sentido agora, sabe? Que eu tô lendo. Eu já falei pra vocês várias vezes, eu tentei ler esse livro antes de ler qualquer coisa. Não leia. Leia Uhum. enquanto você tá lendo ou depois que você leia. Porque senão tu olha assim, fica tudo muito. Assim, não faz sentido, sabe? Uhum. E depois que a gente lê, daí sim, faz todo sentido, porque daí tu já tá. Já tá familiarizada com os locais, né? Sim, Com os locais do livro. do Ah, é uma livro. viagem, né? Olha só o que a gente tá falando. Mas É, é isso aí, né? é total viagem, né? Assim, É, no meio de total tudo viagem. ali. Então, eu não sei, acho que a gente nem precisa ficar comentando de cada um por um Um por aqui, um, né? porque eu acho que não tem necessidade. O que a gente tem pode falar é o que a gente achou. Por exemplo, tem partes que vai ter o Bloom, né? Que são algumas interessantes, que a gente vai ver o Stephen também, e a gente vai ver o Stephen com a irmã. Eu acho que isso aí também anotei aqui que é interessante. Vai O, conhecer as irmãs é, dele também, né? O que sim, tá se o passando com a que que se família passa. dele. Que a E gente já desconfiava, mas já tinha dado umas tintas, mas ainda não. sim. Então tudo o que acontece é com o padre, né? Ele demarca o início do aqui do no horário, né? E no espaço, porque ele sai de um local. E falando nisso aí, a gente colocou lá no grupo do Telegram, tem um mapinha online que coloca todos os eventos todos esses mini episódios aqui no mapa e no tempo ali, né? E a gente pode ver os pontinhos se acendendo e se apagando ali de acordo com os mini episódios, e daí a gente consegue ver como que um também se sobrepõe ao outro, sabe? Assim, ali no mesmo tempo, por quê? Porque não é linear, não se passa tudo assim numa linha de tempo contínuo, né? Então é legal para a gente ver, além de ver o mapa, né, de ter o mapinha ali do percurso, a gente ter essa visão, assim, conseguir enxergar o que está acontecendo ali nesses mini episódios. E tem uma curiosidade, né, que daí acho que todo guia fala e todo mundo que fala do livro, que fala que o Joyce cronometrou, né? Ele escreveu esse episódio, o capítulo 10, com o cronômetro, né? Que é perfeitamente o tempo que os personagens levam para se deslocar e tudo, é o tempo da escrita, é o que ele descreveu ali nesse episódio, né? Então você imagina o nível de De nerdice dele. Então você pensa, né? Você acha que escrever é fácil, escrever no tempo contado, seguindo o mapa aí dos lugares e tudo, então o negócio é um pouco mais complicado, complexo, diria. Se escrever Ulisses é que é complicado. Pois é, muito complicado, né? Ah, Mas é genial, né? genial. Porque o cara faz isso daí, né? Assim, não, É, sem comentários. sem comentários. E ele começa, outra coisa que todo mundo chama atenção é que ele começa com o padre e termina com o rei. É o Uhum. Estado e a igreja tentando organizar o tempo, né? Então, Exatamente. tem todo. A gente pode viajar para vários eixos, assim, nesse Uhum. capítulo, como todo esse livro. Aqui é bem legal que o Burgess fala, assim, que agora os cenários são as ruas de Dublin, né? Dublin é um personagem importante do livro, por isso que é legal ter esses mapinhas. E eu sou apaixonada por mapas. Só Sim. que eu tenho muita vontade, eu gosto até de ver na internet, mas eu gosto de ter o mapa, sabe? Uhum. Eu sinto tanta falta, assim, de tema, porque agora a gente faz tudo pelo Waze, não sei o que, É, assim, Google Maps. Eu gosto de ter um mapa para dizer, para ver, ó, ele saiu daqui e foi para cá, sabe? sim.
E como eu já sou meio míope, pra mim não é bom ficar vendo só no celular. Eu gosto de Abrir o mapa, assim, e segurar, né? abrir o mapa. Então é que eu me senti assim, vamos abrir esse mapa e ver para onde cada um tá indo. E Sim. ele chama a atenção disso, né? Que a gente sai da atmosfera da biblioteca, né? Sufocante da biblioteca, e vai para a rua respirar. E que Dublin é uma cidade pequena, ele pega e consegue botar os dois no mesmo capítulo, os dois protagonistas, o Boone e o Stefan, e sem se encontrar, porque eles se veem ali levemente, né? E que ele diz assim, ó, não, olha que legal, não há razão, sendo Dublin uma cidade tão pequena, para que eles agora não se encontrem. Mas Joyce tende a reservar o encontro para um período de maior magia e noite. Aí ele fala qual seria esse período, mas eu não vou falar para não dar spoiler, tá? Aqui estão as ruas, e aqui estão Stefan e Blue andando por elas. Mas eles têm que ser impedidos, por mais que artificialmente, de fazer contato. Então, assim, ele fala que as rochas movediças, esses rochedos errantes, são chamados Symplegades. Então, esse paralelo clássico, assim, ele conta toda a história. Então, assim, gente, é muita informação, assim, é muita cultura. Dá tranquilamente para ler em 20 anos esse livro. Ah, dá. Com certeza. Se a gente for, assim, pegar cada uma das referências e explorar elas, e é muito legal, porque todas elas são legais, né? A gente tranquilamente lê ele em 20 anos, e ainda vai faltar. Com certeza, tem material aí para o estudo de uma vida, né, Malu? Exato, exato. É. Ah, então o que você achou mais? Conte o número de partes nesse capítulo, desse livro aqui. E descobrirá 18, o número de capítulos do livro inteiro. Daí fala sobre a questão da igreja e Estado, bem separados, poderes paralelos. Coloca entre eles os cidadãos se movendo pelas ruas em arranjados pacotinhos, que é os pacotinhos que ele fez aqui, e terá chegado uma fácil absinthe, uma espécie de Dubliner sem tramas. Mas em Joyce nada é exatamente fácil. Eu não li Dubliner, eu tenho que ler. Tem que ler, né? Eu também não terminei. Mas irei. Então, vamos comentar alguns pequenos episódios que a gente gostou mais aqui, Malu, que tem alguma coisa que a gente anotou mais importante? Vamos lá. E tem coisas que se repetem, né, em cada um deles. Acho que a gente pode comentar um pouco sobre o que aconteceu, né? Pois é, a gente estava falando sobre as irmãs, né? A gente fica sabendo a situação. Uma irmã tem um diálogo com o pai e as outras estão em casa e também tem uma cena delas em casa. Então a gente fica sabendo que a família do Stephen tá bem pobre mesmo, assim, pobre de não tá conseguindo dinheiro para comer. E aí uma das irmãs encontra o pai, ele consegue umas moedinhas. O pai dele, pelo jeito, é bem trambiqueiro, assim, né? Sim. Ele se veste super bem e vai tentando... e já tem uns que já sabem que ele é trambiqueiro, já não dão nada para ele. E aí ele consegue um dinheiro, a menina vê que ele consegue, pede. E aí ele ainda diz pra menina, não conta para tuas irmãs, compra um doce, não conta para tuas irmãs. Enquanto isso, né, as irmãs estão em casa, umas chegam em casa e uma tá fazendo uma sopa de ervilhas. Ela, isso 3 da tarde. E que bom, vai ter alguma coisa para comer e tal. E elas começam a comentar que elas estão tentando vender as coisas, os livros, e elas não estão conseguindo. Então, que eles estão bem mal mesmo. E aí o Stephen encontra essa que ganhou a moedinha do pai e ela tá comprando um livro. Ela pegou aquela moedinha e, em vez de comprar o doce, ela comprou um dicionário de francês. Que daí fala que ela quer, talvez, seguir os passos do irmão, né? E sair, fugir de lá e ir pra França, pra Paris, que é aonde ele estava, né? Ele teve que voltar, relembrando por causa da morte da mãe. E, inclusive, os livros que elas estão tentando vender são dele, né? Aí que ele pergunta se talvez já foram vendidos todos os livros que ele tinha em casa. Mas é isso aí mesmo. E daí tem uma parte bonita, né? Isso aí acho que já é um ali mais pra frente, mas eu achei interessante que daí ele fala, quando o Stephen tá falando com essa menina, com a irmã que conseguiu a moeda do pai e que estava comprando o livro, né? Aí fala assim, meus olhos dizem que ela tem. Os outros me veem assim, veloz, remota e ousada, sombra da minha mente. Então, aí eu achei interessante porque daí ele tá pensando na irmã como se ela fosse parecida com ele, né?
dizem que ela tem os olhos dele, ou seja, que ela tem uma aparência física. Os outros me veem assim, né? Porque eu acho que é aquela pergunta que o Bloom já se fez num dos capítulos para trás, quando ele fala como que é que os outros me veem, né? Eu acho que isso aí fica, assim, talvez vá aparecer até mais, eu não sei, mas é uma coisa que me remeteu ao Bloom, ao próprio Bloom, alguns capítulos atrás, quando ele tá lá olhando as pessoas e analisando, né? E ele se pergunta como que será que as pessoas veem ele, né? E achei interessante essa... Bonito o É jeito bonito. que ele escreve, né? Isso. Em poucas palavras, ele nos dá toda a dimensão dos questionamentos, né? Sim. Ele fala uma coisa bonita aqui também, o Burgs. Hoje estou inspirada com ele. Família está se integrando, não pode salvar a pele daquele que está se afogando na pobreza. É típico de Stephen, aliás, qualificar esse remorso de consciência bastante íntimo em termos arcaicos, porque ele fala em latim. Uhum. Trata-se de uma tentativa de fazer a dor recuar para a literatura antiga, de torná-la remota, mas isso não funciona. O passado é real demais. Uhum. É bravo, né? E ele, não sei, né, como é que vai ser no futuro, mas não sei se a família dele tem salvação ou se nem vamos falar, Sim. Não vão nem falar mais nisso, né? É uma coisa, né? Tipo, ele vai salvar a família ou tu vai seguir a tua vida, né? Aparentemente, ele pegou o dinheiro dele que ele ganhou e já pagou bebida pra todo mundo lá, né? E ele tava, inclusive, lá bebendo. Então, a gente já não sabe o que pode esperar dele. Tem uma ideia da escolha dele, né? Mas aparentemente aqui todo mundo tá bebendo, né? Desde lá, ele saindo lá todo mundo saindo do jornal... Desde então, agora a gente só vê o pessoal tomando alguma coisa, né? Aparentemente, só o que fazem na Irlanda é beber, por isso que a gente tem que ir logo pra lá. Pois é, só o Bloom que parece que não tá, né? Não é muito desse time. Né? Ainda não é do time dos bebuns. Quando for pra Irlanda, sai sem relógio e entra. Não tem horário para beber. Outra coisa que é interessante, que nesse capítulo, quando a secretária do Boylan, eu acho, coloca o papel na máquina de escrever, que já existia a máquina de escrever, moderna, né? Ela coloca a data. E a gente fica sabendo que é 16 de junho de 1904. Isso, exatamente. Então, fica certo que é aquele dia, não precisamos mais fazer continhas. Não. E falando no Boylan, acho que antes, ou né, um pouco antes, ele passa de ir lá falar com a secretária e falar o que ela tem que fazer, e aí parece que ele marca um horário que ela deve terminar o trabalho e fechar, né, ali o escritório. Ele vai comprar uma cesta de frutas para mandar para Molly, né? E aí, só que dá para ver que ele é todo galanteador, porque ele fica ali chavecando a mulher das frutas lá, né? Então... já simpatizei horrores com ele, assim. Aí ele compra os pêssegos. Coisa sensual. E ele pega um cravo e põe na boca, né? Sim. Aí assim. A gente forma uma imagem já daquele o perfeito charlatão, né? Aquele cara... Charlatão, não acredito que a Molly vai largar o Bloom. Vai largar não, mas vai trair o Bloom. Se pelo menos ele fosse bonito, mas parece que nem... Parece que não. Vamos ver, né, o que vai acontecer, porque ele tá a caminho, né? Ele já vai mandar as frutas e depois, logo em seguida, a gente já tá... às 3h, né, da tarde, ele que tinha combinado com ela às 4, né? Que acho que é o pensamento que fica recorrente ali na cabeça do Bloom. Mas vamos ver. E daí tem o pessoal lá, aquele Lenihan, o McCoy, estão falando num desses pequenos episódios aqui do Bloom, né? E, bom, a gente já viu que todo mundo gosta de falar do Bloom, todo mundo gosta de falar mal dele, né? O Bloom é assunto pra todo mundo. O Bloom tá lá, levando a vida dele. É assunto pra todo mundo. Mas então... cavalo também, né? Eles falam, mas eu achei interessante que daí quando eles estão falando aqui do Bloom, nesse pequeno episódio, que daí eu não sei, porque eu não pus os números aqui, eu só fui anotando. Alguém fala assim, é um sujeito culto e versátil, esse Bloom. Ele disse seriamente, não é desses que a gente vê todo dia, sabe? Tem um quê de artista, o velho Bloom, né? Então eu não sei se eles estão mais tirando o sarro dele ou se eles estão falando realmente que, né? Mas assim, eu acho que o tom, no geral, é meio de tirar tá tirando um sarro com a cara do Bloom, né?
Eu acho que é no guia que ele fala que ele tá. Um nota que o outro acha o Bloom legal. É, Ah, e é porque o Bloom tá escolhendo livros, né? tá escolhendo livros, né? E ele um fala bem, e aí o outro quer meio que puxar o saco, É, sabe? Eu acho que é isso, assim, que tá, acho que tá no guia. E, então, assim, não é uma coisa sincerona, assim, eles não acham ele de sim. fato. Mas o fato é que ele tá procurando livros, né? Ele tá. E ele escolhe qual livro? Doçuras do Pecado para Molly, né? É, fala, pega só, vai atrás de livros eróticos, né? É, E aí, o primeiro livro de. Tem um livro que eles vendiam como sendo o primeiro livro do Aristóteles, e daí por dentro era um livro sim. erótico, né? Porque ela existia isso na época mesmo, né? É. A capa por forma, né? O quê? Que nem a gente tá aqui, a gente põe a capa do Ulisses e tá lendo o gibi da Mônica, né? Além Vai ficar e tá mais fácil. comentando e parece que faz sentido, porque o livro é tão louco. Imagina, tá comentando outro livro, mas aí ele é tão louco que parece que a gente tá falando dele É. mesmo. Mas assim, eu fui anotando os personagens, porque eu tinha a intenção de botar os personagens e os cenários e entrelaçar, sabe? Uhum. Daí eu botei aqui, aqui os personagens e aqui os cenários. Daí eu peguei, não, vou botar só os cenários aqui e pegar outra folha para os personagens. Olha o que deu de personagem. Sim. É muito personagem. Então, assim, tem as secretárias, né? Tem as garçonetes do hotel, tem uma mulher de idade que aparece algumas vezes, que ela Uhum. vai em lugares mais só para ver, assim, vai na biblioteca, acho, no museu, assim, Aham. e ela aparece em algumas cenas. Aí tem um cara que inventou um aparelho que mostra as coisas já que estão atrasadas no teatro. Tem vários diálogos e todos eles têm sentidos, né? Tem um diálogo que é de um cara que é irlandês com um cara inglês, então tem toda aquela mesma discussão que vai trazendo desde o início, né? Uhum. Dos eles estão lá agorizados no apartamento, na torre, né? Então tem muita poesia. Tem uns que não tem relógio, daí a gente fica sabendo que aqueles lá são pobres, porque a primeira coisa que eles penhoram são os relógios. Mas Sim. daí a gente fica sabendo que ele fala só que eles não têm relógio. Fala, não, dá a entender que eles não têm relógio. Aí pelo guia a gente fica sabendo que é isso, que eles não têm relógio e que isso é um sinal de pobreza, porque era a primeira coisa. Que era E quem é que penhorada. aparece lá no meio? O homem da capa Macintosh. Isso, exatamente. Que é a. É o que ninguém sabe, né? Quem será o homem? O mistério. Mistério. Ah, a gente vai ter que ir pra Irlanda, vai ter que comprar uma capa Macintosh, depois É. desse livro, olha. Mas eu E é, achei que tem passagens muito. Aí, o que eu anotei aqui também, que eu. Depois acho que os próprios guias até comentam também que o Bloom. Eles estão falando do Bloom, agora não lembro em qual aqui, e que eu estou vendo que Bloom botou 5 shillings aqui no nome dele. Eu diria que há muita bondade no judeu, né? Que eles estão comentando daquela vaquinha que eles fizeram para a família do Digman, né? Que ele morreu, que é sim, aquele que eles foram no funeral. E quanto, acho que os 5 shillings equivalia o que hoje em dia provavelmente seria, acho que $75, alguma coisa assim. Eu não sei onde que eu li isso aí. Eu li em algum aham, lugar que, assim, tipo, é um valor alto, entendeu? Que o Bloom acabou deixando de doação lá para a família, entendeu? Eu não lembro agora exatamente quanto que é. Mas em algum lugar aqui, em algum guia depois eu posso até deixar a informação, a gente coloca. Mas parece que é um valor relativamente alto, então daí fala assim, o Bloom é um cara legal, entendeu? Ele quer realmente ajudar porque ele tá fazendo uma doação de um valor relativamente alto para a família que precisa, né? Do cara que acabou de falecer e deixou uma família grande. e aparece o filho dele, né? Que é uma criança. Em algumas Aparece. cenas o menino aparece, né? Então, eu achei que foi o mais bonito, talvez o mais bonito e o mais triste desse É, capítulo, que é essa parte aqui, ó. exato. É mais triste que o negócio das irmãs dele, eu achei. Porque aqui na As duas coisas página também. 425 aqui, ó, no episódio, mini episódio 18, no finalzinho já. Aí ele fala, nunca mais ver ele, ou seja, morte. O pai morreu, o meu pai está morto. Ele me disse para ser um bom filho para a mãe.
Eu não consegui escutar as outras coisas que ele disse, mas eu vi a língua dele e os dentes tentando dizer melhor. Coitado do pai. Aquele era o Sr. Digman, o meu pai. Espero que ele esteja no purgatório agora, porque ele foi se confessar com o padre Conroy sábado de noite. Né? Então, aí a gente vê aqui um pouco para cima aqui, todo esse parágrafo aqui é bonito, eu li da metade para baixo, mas aí ele fala, ele tá lembrando do caixão do pai e tudo, então ele tá, achei bem comovente aqui a parte do menino aqui. É o último parágrafo 18, né? É muito bonito, né? E sabe, essas partes assim, essa aqui inclusive eu acompanhei também no original, e assim, eu ainda sou da mesma opinião de antes, que acho que eu já falei. Eu acho que ler o original não é, a dificuldade não vai mudar, sabe, Duli? Não é pela tradução, assim, porque no original também a gente fica perdido muitas das partes que eu achei que falava assim, não, é impossível que eu não... Por que eu não percebi o que, por exemplo, tá no guia, tá no Galindo depois, né? Aí eu ia lá para ver a leitura, mas aí eu não ia perceber também, lendo o original. Lendo o original. São coisas que eu acho que só vai fazer totalmente sentido no final, porque pelo que eu vi, o Joyce não vai deixar nada desamarrado, tudo vai se encaixar perfeitamente no final, entendeu? Ou não, mas eu acho assim que as coisas vão, talvez, não que vai ficar fácil de entender, mas... Olha só que o Burgess fala aqui, ó, circundado por máquinas, bicicletas de corrida, dínamos na usina hidrelétrica, os relógios de Mickey Anderson tic-taqueando o tempo todo. A mais recente invenção de Tom Rochefort, o aparelho que mostra os que chegam atrasados no teatro de variedades, qual é a atração no momento e quais as que acabaram. Aí essa parte é mais bonita, ó, podemos pensar que viver é simplesmente uma questão de aprender alguns truques de controle. Mas Bloom e Stefan estão aqui para nos lembrar dos imponderáveis, das incontroláveis forças maníacas que não se subjugarão a uma redução mecânica. Por isso que eu acho, assim, que ele ele não vai, assim, deixar a coisa, assim, tão fechadinha, sabe? Não, ele quer mostrar que a máquina da modernidade, que a gente quer muito controlar o tempo, mas não, sabe? Mas isso aqui quase da minha cabeça. Eu não acho que ele vai fechar tudo, assim, de que nem, por exemplo... Um exemplo que eu lembrei, assim, foi do David Copperfield, que a gente leu ano passado. Que, assim, tudo que ele foi colocando... Ele fechou todas aquele personagem, ele não deixou nenhum de fora. Ele conseguiu... A gente até pensava, né? Nossa, tá acabando o livro, ele ainda não falou o que aconteceu com o fulano. E no final, ele colocou todo mundo, né? Ele deu um fechamento. Eu não tô esperando que esse fechamento seja assim no Ulisses, entendeu? Mas eu tô esperando que... por exemplo, quando você foi anotando todos os personagens aí, isso aí eu não fiz, mas eu já sou um pouquinho mais familiarizada com eles, né, agora nesse ponto do livro, porque a gente já leu já apareceram muitos nos capítulos anteriores, só que a gente não sabe muita coisa deles, do mesmo jeito que a gente não sabe também muita coisa do Bloom, né, e a gente vai descobrindo aos pouquinhos, então acho que o que ele vai dando pra gente são negócios bem recortados, e no final, se a gente prestar atenção, a gente vai ter uma coisa, a gente vai poder ter uma imagem melhor, mas não que isso vá fazer total sentido, entendeu? Mas eu acho que ele consegue picotar tão bem tantos personagens, quanto a história, quanto os pensamentos, que no final a gente talvez tenha uma ideia, assim, mas isso aí com certeza não vai ser claro, né? Não vai ser nada límpido. Não, mas eu entendi o que tu tem razão, isso, assim, que tipo assim, ele vai, mais ou menos, a gente vai saber o que era cada um, assim. Eu acho que isso vai acontecendo, ao menos a minha sensação, isso vai acontecendo naturalmente, conforme a gente vai adiantando a leitura, vai dando prosseguimento na leitura, porque não é uma coisa que fala assim, não, lá naquele capítulo ele já descreveu tudo, já sabe, não, são pequenas coisas que vai colocando bem picadinho, assim, né? É uma coisa muito... Sim, eu geralmente anoto os personagens, sabe? Mas nesse livro, assim, quase que eu começo, assim, eu vou anotando, assim, fazendo a árvore, assim, sabe?
Daí esse livro, não, é muita viagem, eu nunca vou conseguir. Só que aí nesse capítulo, como eu já conhecia alguns, Sim. eu disse, não, eu tenho que me familiarizar. Eu li e reli esse capítulo, porque E no eu achei bem fundo, difícil mesmo. Só que eu é, achei um difícil que dava para investir. Não era assim, é tri difícil, eu não vou entender nada mesmo. sim, Não, ele é um difícil porque tem muita informação. é. Vamos botar no papel e daí parece que quando eu ponho no papel a coisa vai fluindo melhor na minha cabeça, assim. Uhum. E uma frase aqui que eu peguei, por exemplo, lá do canal do Inglesinho, que ele falou que assim, que esse capítulo assim são várias diferentes pessoas, né, fazendo coisas juntas e assim entre eles, alguns, né, juntos, outros ali com outros e tal, com a cabeça deles em alguma coisa e em coisas diferentes. Ou seja, é o nosso mundo, é a gente pegar assim tirar uma foto, né, assim, do que está acontecendo ali, tá, por exemplo, e a gente vê tudo que se passa porque nesses pequenos episódios a gente também tem por exemplo, o pensamento de alguns personagens que antes a gente daí não tinha, né? A gente estava mais acostumado com o Stephen ou com o Bloom, de viajar na cabeça deles. E nesse aqui a gente também tem um pouquinho de alguns outros personagens, né? Então, tem umas viajadas na cabeça de umas pessoas, os personagens não tão importantes, né? Quer dizer, pelo menos até agora não tão importantes, pode ser. Me pareceu, assim, coisa bem boba, mas sabe quando a gente é criança e daí a gente pensa assim, nossa, que eu tô aqui fazendo esse vídeo agora com você, Malu. E você começa a pensar o que as outras pessoas estão fazendo. Tem uma pessoa arremessando uma bolinha sei lá, de tênis. Tem uma pessoa, o cachorro, sabe? O gato tá passando no telhado. Então, aquela coisa bem de criança, que no mesmo instante que você tá fazendo isso daqui, tem um monte de gente fazendo um monte de coisa diferente. Um monte de outras coisas, né? Às vezes se usa esse recurso em filme, né? Fulano estava, né? E aí ele vai lá e fala do outro personagem, quando fulano estava, tipo assim, falando vários anos antes dos personagens se encontrarem em algum determinado momento da vida, né? Em Kentucky, fulano fazia não sei o quê, em Nova York, fulano estava fazendo não sei o quê. Sim. E achei interessante a gente falar aqui, ó, o Mulligan tá com o Haynes, né, acho que num café, alguma coisa, eles estão comendo scones. Adoro scones! E estão conversando, falando sobre o Stephen. Estão fofocando. Estão fofocando sobre o Stephen. Então. Falando das viagens dele em Hamlet. Estão falando mesmo. Então, eu achei muito maluco de novo esse episódio. Mas muito maluco. Parece que faz sentido depois de fazer 500 mil anotações, mas é muito maluco, vamos ser sinceros, né? Sim. Parece que faz sentido, não que faça sentido. E a gente fica sabendo de várias... a gente começa a vir já as taradices, né, do nosso amigo Bloom. O Bloom, além de comprar livros eróticos para a mulher, ele fica excitado de pensar na mulher traindo ele. Assim. Exatamente. Cada um com as suas caras, eu não tenho preconceito. Sim. Eu acho assim que e ele fica repensando, né? E isso aí vira, parece que fica, enquanto ele tá lá pensando nos livros, né? Que ele tá escolhendo o livro, ele fica, não sai da cabeça dele essas coisas, né? Ele fica lá. Sim, ele estava falando da traição que ele tava ou não estava dando bola, agora surgiu um novo elemento. Ele quando fica próximo do horário da traição, ele começa a ter fantasias, né? Realmente. Que anteriormente a gente não via isso, né? Parece que quanto mais se aproxima, você tem razão, mais ele fica ali. E outra coisa que dá impressão, não sei se é tanto pelo livro ou pelo guia, é que alguma coisa ele essa corrida de cavalo aí vai ter alguma coisa que o Bloom vai ser implicado em alguma... vai ter treta. Vai. Sinto cheiro de treta nessa corrida de cavalo. Sim. Também, né? Vai ver, é porque ele deu aquela dica falsa lá, que ele falou, mas não era o que ele estava falando, e o cara lá que saiu espalhando a notícia. Vamos ver o que vai acontecer. Estranho, né? Tá estranho. Sim. Bom, uma outra coisa que eu anotei aqui também, que o pai, né, o pai do Stephen, além de ser um bebum, né, que a gente já viu, e ele não libera o dinheiro para os filhos comerem, mas tá lá bebendo.
ele também, quando ele vai falar com a menina, né, que pede dinheiro para ele, ele fala que ela é sua insolente, né? Ele trata bem mal a filha, né? Eu falei assim, bom, o trato ali não deve Bem ser ruim muito. aquela cena, né? Comprida e ruim a É, cena. E ele, tipo assim, daí ele dá dinheiro pra ela, sabendo que daí não, tudo estranho, né? é, Ele dá pra ela sabendo que e ainda fala pra ela, ai, esconde das tuas irmãs, sabe? sim. Bem, Já bem fica. estúpido, é. Já que ele tem que dar, ele ainda fala para ela se aproveitar, porque é melhor não dividir, né? Exato, ainda ensina a coisa errada, né? É. Uma coisa, quando eles falam, eles estão na confeitaria, né? Aham. Falando sobre o negócio o negócio Stephen falando, né? Do Hamlet, daí ele assim, você perdeu Dedalus falando de Hamlet. Haynes abriu seu livro recém-adquirido. É, E eu sinto muito, ele disse. Shakespeare é o Eldorado de todas as cabeças que perderam o equilíbrio. sim. Isso é eu. É, Ah, exatamente. não, olha, é muito boa. Não, os diálogos são muito bons. São. Eu acho E assim, as as palavras, né? O que eu ia falar, o outro comentário assim que talvez é aí que fica o negócio da tradução, ser uma coisa importante. Porque segundo o inglesinho, o Joyce sempre escolhe a palavra perfeita, né? Então, não é à toa que ele construiu esse livro, né? Porque o livro aqui é uma construção, né? Não é um simples ato de escrita, né? É uma construção muito bem feita. Veja esse capítulo que pode ser cronometrado e o mapa, tudo perfeitamente de como é a cidade e tudo, né? Então, nada escapa ali é extremamente a escrita, né, que é uma arte, assim, dentro de um negócio que é totalmente mecânico, um relógio e um mapa, com as ruas e tudo, com as distâncias e tal. Então, a genialidade, e ele fala assim que a escolha da palavra perfeita era muito importante para o Joyce, para colocar, para não errar a palavra. Imagina, não tô falando nem da frase, estou falando de uma palavra numa frase, entendeu? Sim. Então o negócio é complicado, mas Não, mas a genial. leitura eu quero fazer como tu, Tati, com a versão inglesa, assim, pra Eu acho que olhar isso com é. calma. E Releitura que eu vou fazer em 20 anos. o que eu pretendo fazer, daí acompanhar com o audiobook, sabe? E fazer essa leitura, porque a sonoridade da. Por isso eu acho que também ele fala da escolha certa das palavras, porque tem muito capítulo que a gente já viu que é muito sonoro. E Sim, sim. ele mesmo comenta que. E daí, por exemplo, você não pode. A tradução perde essa sonoridade quando você traduz para uma língua que não é a original. Então, eu acho que isso faz muita diferença quando a gente vai, por exemplo, daí ler o original e, ao mesmo tempo, escutar ou fazer a leitura em voz alta, se tem um... E eu acho que a sonoridade era importante. Até nesse capítulo ele encontra um personagem, que eu acho que é um professor com um nome meio italiano, que sim. ele queria que o Stephen diz que o Stephen tem uma voz bonita, e queria que ele fosse Exatamente. cantor e tal, né? Exatamente. Tem esse professor e tem outro que é um professor de dança, que eu não entendi ainda, que ele aparece umas 2 vezes, assim. Mas esse é o que fala, o de canta, o que fala pra ele que ele tinha uma voz bonita, poderia ter investido na voz. É o Almidano Artifone, né? Até o nome é sonoro. Um maestro. Sim. Mas é isso aí, né? Tô gostando, tô feliz que a gente já tá no 10. A gente já tá, você viu, E assim, os capítulos são grandes, né? Os episódios que são grandes, mas a gente lê assim num... Claro que se não ficar se preocupando, a gente já tá aqui, ó, já terminou o 10, aqui já começa o 11, estamos aqui já uma boa... Já andamos bastante, né? Já andamos bastante aqui. Aqui, esse capítulo do Burgess, ele chama Labirinto e Fuga. Daí, tipo, Labirinto seria esse capítulo que a gente leu agora, o 10. Isso. E o próximo é o Fuga. Até eu tentei parar na metade aqui, porque ele fala aqui, ó. Joyce adora um quebra-cabeça, mas não gosta de fazer ele esperar muito tempo para a solução.
Sim. Isso é verdade, né? Ele vai nos dando as peças. E assim, segundo tema, em Pershurora, imediatamente faz sentido. O garoto trouxe chá para as duas sereias. E aí o próximo é o das sereias, né? Vai ser o episódio das E aí sereias. essa eu vou deixar para ler depois que a gente lê o episódio das sereias. Isso. O capítulo 7. E o outro capítulo anterior, aquele do Hamlet, é um capítulo inteiro. Ele dedica ao Hamlet. Merecido. Tá demais esse livro, tá muito bom. E aquele livro do Hamlet também tá muito bom, do Bloom. Sim. Agora aquele que você comprou, né? Aquele é top, hein? Você achou uma relíquia aí. Não, bem bom. Isso é muito bom. Vai dividindo com a gente depois as experiências aí das leituras. Estamos trocando aqui. Vamos. A Tati tem todas as informações do inglesinho e do original, que é muito bom de ter, né? Também. Isso é legal. Tudo que eu capto lá, eu venho trazer e falar para vocês aqui. E os mapas, eu quero dar uma olhada no mapa que faz tempo que eu não vou olhar ele. Dá uma olhada lá no grupo do Telegram, coloquei, tem lá disponível online, daí a gente pode deixar o link aqui também. Como eu pedi mapa, né? A Marizinha mandou até uns ali. Como é aberto, acho que não tem problema nenhum, a gente deixa aqui na descrição do vídeo também. Beleza. Tá, vamos tentando montar o quebra-cabeça. Vamos para o próximo episódio. Até a semana que vem. Até semana que vem. Tchau.